Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos conversar sobre um livro muito influente conhecido como Pedro Páramo, do Juan Rulfo, publicado no Brasil pela editora José Olímpio, com tradução de Éric Nepomuceno. Nesse ano de 2023, eu decidi incluir alguns clássicos da literatura latino-americana nas minhas metas de leitura, em especial títulos que são importantes para o chamado realismo mágico ou realismo fantástico. O escritor mexicano Juan Rulfo se destaca nesse caso, já que a sua obra Pedro Páramo é muitas vezes considerada como um dos pilares dessa corrente literária. Ele foi, ao lado de autores como Carlos Fuentes ou Otávio Paz, um dos grandes nomes da literatura mexicana, posto que alcançou mesmo com uma obra pequena, composta por um livro de contos, um romance e alguns roteiros de cinema. Rulfo era conhecido por ser um homem discreto, solitário, introvertido e silencioso. Ele se mudou do interior para a cidade do México aos 18 anos de idade, local onde morou até o ano da sua morte, em 1986. Bastante culto, apaixonado por livros, por música e também por fotografia, esse escritor trabalhou com diversas coisas ao longo da vida, indo desde vendedor de pneus até agente migratório. Além disso, ele também atuou no arquivo da Secretaria de Estado. Esse último cargo foi especialmente importante porque, através dele, o Rulfo viajou em comissões ao redor do país, o que deu a oportunidade para esse escritor de ter um contato, com a realidade de pessoas mais pobres, com a vida de pessoas do campo que passavam por inúmeras dificuldades. Boa parte da sua produção literária foi influenciada por esse aspecto. A sua obra, além de conter uma pegada mais social, com eventuais elementos fantásticos, também tem características do regionalismo e geralmente são ambientados no interior ou no estado de Jalisco, a sua terra natal. Pedro Páramo, em particular, foi publicado no ano de 1955, quando o autor tinha 38 anos de idade. Até então, ele já tinha conseguido algum destaque graças à coletânea de contos Chão em Chamas, de 1953, mas nada que se compare ao que Pedro Páramo alcançou ao longo do tempo. Curiosamente, nos primeiros anos, essa obra vendeu muito pouco. Só que, com o passar do tempo e também com as várias traduções que vieram, esse livro passou a ser reconhecido como um clássico, o que surpreendeu, até o próprio autor. Muitos escritores renomados já declararam uma grande admiração pela obra Pedro Páramo. Entre eles temos, por exemplo, o uruguaio Juan Carlos Onetti, os argentinos Júlio Cortázar e Jorge Luis Borges, também o paraguaio Augusto Roa Bastos e o alemão Günter Grass. Susan Sontag, escritora e intelectual norte-americana, também já fez comentários muito positivos sobre o livro. Tem até um ensaio bem interessante sobre a obra nesse trabalho aqui, chamado Questão de ênfase, que saiu na coleção da Companhia de Bolso. No final do mesmo ensaio, o autor até comenta sobre a importância desse clássico para o Gabriel Garcia Marques, que foi realmente algo que marcou bastante a obra desse autor. Eu vou dar uma lida aqui rapidamente nessa parte para vocês. Não há livro digno de ser lido se não for digno de ser lido várias vezes. Garcia Marques disse que depois que descobriu Pedro Páramo, junto com Metamorfose de Kafka, a leitura mais importante de seus primeiros anos de escritor, podia recitar de memória longas passagens, e no final sabia o romance inteiro de cor, a tal ponto o admirava e desejava ficar impregnado dele. Aqui na capa mesmo dessa edição mais recente, nós já temos aqui em destaque uma citação do Gabriel Garcia Marques, que diz assim, abre aspas, "A leitura profunda da obra de Juan Rulfo me deu, enfim, o caminho que buscava para continuar meus livros." A partir desse ponto do vídeo, eu quero comentar com vocês um pouco sobre o que nós encontramos ao longo dessa leitura. A verdade é que Pedro Páramo, na minha opinião, é um livro perfeito para você iniciar sem saber muita coisa. Por conta disso, eu vou fazer um resumo bem pequeno, sem spoilers, só para vocês terem uma ideia do que acontece. O livro começa da seguinte maneira, vou ler aqui para vocês, abre aspas. "Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe me disse, e eu prometi que viria vê-lo assim que ela morresse. Apertei suas mãos em sinal de que faria isso, pois ela estava morrendo e eu decidida a prometer tudo."
Com a perspectiva de encontrar seu pai, Pedro Páramo, um homem muito poderoso daquela região, nós acompanhamos a forma como esse narrador, que até então não sabemos o nome, resolve realizar o último desejo da sua mãe viajando até Comala. Já perto do destino, ele encontra um homem humilde que o ajuda a chegar no povoado, um local absurdamente quente. Além disso, ao redor dessa cidade estavam as terras de Média Luna, um vasto território que era propriedade de Pedro Páramo. A questão é que, ao chegar lá, ele percebe que Comala tem um ar de abandono, uma cidade triste, melancólica. Além disso, o homem que o acompanhou no final da viagem anuncia repentinamente algo um tanto quanto inesperado. A partir daqui nós vamos acompanhar algumas situações misteriosas e também encontros do narrador com personagens muito estranhos. De início, você pode até sentir uma certa dificuldade em entender o que está acontecendo, só que no decorrer das páginas tudo fica mais claro. Em paralelo com isso, nós também vamos conhecendo um pouco do passado de Comala e de seus habitantes, além da gigantesca influência de Pedro Páramo naquele local. Uma primeira coisa para se comentar sobre Pedro Páramo é que a estrutura do livro é bem fragmentada, de forma que no momento acompanhamos algo do presente, depois acompanhamos algo do passado, depois retorna para o presente e por aí vai. O livro é um quebra-cabeça muito bem construído, onde absolutamente nada está ali à toa. O Juan Rulfo, inclusive, fez inúmeros cortes na obra antes de chegar numa versão definitiva, sendo extremamente rigoroso com cada frase, com cada palavra. Por conta disso tudo, eu acredito que num primeiro momento os leitores podem sentir uma certa confusão em entender o que está acontecendo, né? Só que vale muito a pena insistir, porque depois de um certo tempo, você, além de se adaptar àquele formato mais fragmentado, também passa a compreender os eventos, o que realmente é muito recompensador no caso dessa leitura. Um conselho que eu dou para facilitar é ler com um pouco mais de atenção do que o normal e também, de vez em quando, retornar algumas páginas para compreender quem é um determinado personagem e qual é a sua função naquele contexto. Aqui é como se tivéssemos várias histórias dentro de uma mesma obra, o que, consequentemente, coloca a cidade de Comala como uma das grandes protagonistas do livro, já que tudo que ocorre sempre tem alguma relação com ela. Esse é um livro que fala não apenas sobre a realidade daquele povoado, mas também sobre o declínio dele, sobre como Pedro Páramo foi, direto ou indiretamente, responsável pelo destino daquele local. Apesar de não seguir essa ordem, a narrativa parece estar estruturada em três grandes temas, três grandes blocos, onde um deles trata da vida de Pedro Páramo, na infância, vida adulta e velhice, outro sobre a viagem e a chegada de seu filho em Comala, e por fim mais uma sobre o cotidiano naquele pequeno povoado, a história de diversos habitantes da cidade. Juan Rulfo também adotou nesse romance uma linguagem bem mais próxima das pessoas do campo, o que reforça a preocupação do autor em mostrar a realidade do México no interior. Comala é um povoado de pessoas simples que está nas mãos de Pedro Páramo, tendo em vista que ele é o proprietário de um vasto território que sustenta essa região. Em certa medida, podemos compreender Pedro Páramo como um reflexo do período de Porfírio Dias, ditador mexicano que ficou no comando do país até 1911. Na sua época, era comum a existência de proprietários de terra extremamente poderosos, caudilhos que, além de perpetuar as desigualdades, também praticavam violência e inúmeras injustiças contra a população mais pobre. A insatisfação com as práticas do governo de Porfírio Dias acabou provocando a famosa Revolução Mexicana. Essa, por sua vez, também tem relação com Pedro Páramo, já que nesse trabalho nós acompanhamos a forma como esse personagem, que dá título ao livro, se utiliza de algumas artimanhas para manipular os membros dessa mesma revolução, mantendo assim intactos os seus interesses. Juan Rulfo parece querer nos mostrar através dessa obra como o poder utilizado de forma egoísta pode corromper, interferir e prejudicar absolutamente tudo que está ao seu redor, seja uma grande revolução ou um pequeno povoado do interior. A partir daqui, pessoal, até para tratar dos elementos fantásticos dessa obra, eu vou precisar fazer alguns comentários com spoiler.
Por isso, se você não se incomoda, tudo bem, pode continuar assistindo o vídeo normalmente. Mas se for um incômodo, eu aconselho apenas assistir essa parte final da resenha de hoje depois de concluir a leitura, né? Depois de ler, até para não estragar de alguma maneira a sua experiência. Para quem já vai, eu deixo aqui o meu muito obrigado por assistir o vídeo. Também não esquece de deixar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever no canal e, se possível, clicar nos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, porque dessa maneira o canal recebe uma pequena comissão pela compra. Se quiser contribuir de outra forma, tem também o botão Valeu logo abaixo do vídeo, onde você pode contribuir com o valor que você desejar. Começando aqui então, pessoal, a fazer alguns comentários com spoiler. Como vimos ao longo da leitura, o filho de Pedro Páramo, Juan Preciado, ao chegar na cidade de Comala, ele entra em contato com um universo composto por pessoas que já morreram. Retornando mais uma vez ao ensaio da Susan Sontag sobre esse livro, tem uma parte onde ela fala uma coisa bem interessante que eu quero ler aqui para vocês. A Comala do passado é uma aldeia dos vivos, a Comala do presente é habitada pelos mortos, e os encontros que Juan Preciado terá quando chegar a Comala serão com fantasmas. Páramo significa em espanhol planície árida, descampado. Não só o pai a quem busca está morto, como todos os demais na aldeia. Mortos, eles nada têm a exprimir senão a sua essência. O livro se tornou uma referência no realismo mágico muito por conta desse aspecto sobrenatural tão bem trabalhado pelo autor, onde nós vamos pouco a pouco mergulhando num mundo de fantasmas que muitas vezes nem sabem que estão nessa condição. É interessante como o autor se utiliza desse aspecto para traçar uma crítica com relação à corrupção na própria igreja, já que o fato da cidade de Comala ser habitada por fantasmas tem total relação com isso. Em Comala, nós temos a figura de um padre que, mesmo contra a vontade, acabou aceitando o suborno para beneficiar Pedro Páramo. Por agir dessa maneira, ele passou a viver em pecado, o que lhe tirou o direito de absolver a população. Nesse sentido, o livro talvez não seja simplesmente sobre um filho querendo conhecer o pai, mas também sobre uma espécie de viagem ao inferno, um local muito quente, composto por inúmeras almas que não conseguiram o perdão e ficam por isso vagando eternamente. Com base nisso tudo, podemos ver como Pedro Páramo é um complexo romance sobre decadência, seja ela das pessoas ou das instituições. Através dessa obra, Juan Rulfo parece querer nos mostrar o sofrimento de uma nação, sobre como muitas vezes os mexicanos mais humildes não conseguem descanso nem na vida e nem na morte. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje, desse livro simplesmente incrível. Com certeza se tornou um dos meus favoritos da literatura latino-americana. Aproveito também, pessoal, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!